Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Capítulo 9 de Apocalipse. Eu só vou ler o aspecto, eu vou ler só do versículo 7 em diante, porque eu já fiz a leitura na semana passada do texto completo, mas eu vou ler só as características ou o aspecto. Vamos falar sobre o aspecto dos gafanhotos, porque já estou nos finalmente aqui, tá bom? Então, mais uma vez, para quem não esteve aqui semana passada, entra no canal e você vai ver a primeira parte, e aí você vai ter hoje o complemento, a parte final. Versículo 7, Apocalipse, capítulo 9, versículo 7 em diante. Quem já achou, diga um amém. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como os de leão, e tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os seus olhos. Fala, Senhor, eu quero sair daqui hoje edificado. Eu quero sair daqui hoje fortalecido pela Tua palavra. Eu quero sair daqui transformado pelo Teu poder. Senhor, salve a minha família, Senhor. Não deixe ninguém ficar dos meus para trás. Senhor, tenha misericórdia. Esse mundo vai pegar fogo. Esse mundo, Senhor, vai se derreter como o fogo derrete o plástico. Senhor, tenha misericórdia. E quando isso acontecer, que eu e minha família não estejamos mais aqui, e estejamos contigo na glória, Senhor. Me encha do Espírito Santo nesta manhã. Fale com Deus. É a sua chance, a nossa chance. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, porque Tu és Deus. Pai Santo, ó Senhor, nós que somos maus, estamos sentindo, Senhor, tanta coisa, aquela fome e sede de justiça. Eu posso imaginar o Senhor que é santo, como o Senhor, meu Deus, tem desejo de tirar o Teu povo daqui e já começar, meu Deus, a punir aqueles, meu Deus, que estão brincando, aqueles que estão destruindo as criancinhas, os bebês, destruindo os jovens, destruindo os adolescentes, destruindo, Senhor, a família, destruindo, Senhor, aquilo que é do bem, aquilo que o Senhor criou de bom, aqueles que se entregaram a Satanás para ser instrumento maligno em cima desta terra. Senhor, que o Senhor possa agir, meu Pai, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado. Prepare a Tua igreja para sair da terra, Senhor.
Mande um avivamento, Senhor. Aviva, meu Deus, a tua igreja. Meu Deus, porque só um avivamento, só um povo cheio do Espírito fará frente aos absurdos, meu Deus, que estão acontecendo no planeta. Meu Deus, só um povo cheio do Espírito Santo fará frente a esses absurdos malignos. Meu Deus, levanta um povo forte, levanta um povo cheio do Espírito Santo, mande um avivamento, abra, Senhor, nesta manhã as comportas dos céus e derrame o teu Espírito, meu Pai. Eu te peço, não me deixe furtar a tua palavra, me dê coragem, me dê força, santifique o teu povo, santifique a tua igreja e nos prepare para esse momento sagrado, mais esperado, que é o arrebatamento da igreja. Prepare-nos, ó Deus, encha o teu povo do Espírito Santo, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais, que o Senhor possa transformar, salvar, que o teu Espírito possa trabalhar nesses corações, mudar, e eles possam tomar a maior decisão da sua vida, que é se entregar a Ti e reconhecer o Senhor como único e suficiente Salvador. Pai Santo, porque nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com coisas perecíveis, mas fomos comprados pelo sangue, com o sangue do Cordeiro, como de um cordeiro, o sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja na face da terra. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, fale conosco, não nos deixe sair daqui como chegamos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podei-vos assentar, irmãos? Podei-vos assentar? Alguém aceita a água? Pode deixar sua Bíblia aberta aí, por favor, que nós vamos dar sequência. Nós não vamos voltar atrás, porque já está gravado isto. Essa ministração já está gravada, e você pode ir lá no canal e assistir a primeira parte. Hoje nós vamos parte final do tema os escorpiões do abismo. Essa é a parte final do assunto. Muito bem, nós falamos domingo passado sobre o aspecto, aparência desses escorpiões que estavam aprisionados. São seres que têm consciência, são seres morais, mas que tomaram a decisão de ir contra o Criador. Então, pelo seu aspecto, Deus achou por bem deixá-los aprisionados no poço do abismo. Abismo quer dizer poço sem fundo. E eles foram soltos, conforme já na ministração passada que nós vimos. E nós entramos então no aspecto. Então falamos sobre os aspectos desses gafanhotos, e nós falamos no último aspecto que ele tinha cabelos como de mulheres, cabelos de mulheres. Então já está explicadinho isso lá no canal, foi aonde nós paramos. Então hoje nós vamos dar sequência no quarto aspecto, que eles tinham dentes como de leão. Versículo 8, está aí, parte B.
Versículo 8 diz assim: e tinham cabelos como cabelo de mulher. Já falamos sobre esse assunto, está lá para você assistir. E os dentes eram como de leão. Irmãos, um leão sem dente, ele é presa de outros animais. A morte do rei das selvas, do rei das savanas. Um leão é um animal de 250 quilos. E ele mata um animal de 4 toneladas. Sabe por quê? Por causa dos dentes. O leão, ele é famoso porque ele estraçalha suas presas com os seus dentes. Então, o aspecto desses gafanhotos mostra que ele vai fazer com que as suas vítimas sejam destroçadas, assim como o leão destroça as suas presas. Quando você vê um ataque de leão a uma girafa, a girafa é um animal de 5, 6 metros de altura, pois o leão consegue matar uma girafa. E aquela girafa de mais de 1 tonelada, um elefante, 4 toneladas. O leão mata um elefante. E enquanto um está dominando, os outros já vão devorando a sua presa, ainda viva, vão destroçando os seus ossos. Então, a ordem que Deus deu a esses gafanhotos é: não mate, mas que vocês destrocem. Está aqui o texto. Destrocem os homens. Está aqui o versículo 10, parte B. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Ninguém vai morrer em 5 meses. Está falado já na primeira parte. Esses seres vão destroçar o ser humano e ele vai continuar vivo. Então, irmão, será uma das maiores carnificinas que vai acontecer sobre esse planeta. Isso aí é chamado de primeiro ai. Primeiro ai. Então, eles tinham dentes como dentes de leão, mostrando toda a sua crueldade, como o seu próprio líder, o anticristo, que é iníquo. Iníquo quer dizer cruel, sem emoção, sem sentimentos. Então a aparência desses seres, quando eles abriam a sua boca, mostrava toda a sua crueldade nos dentes de leões, para fazer e emplacar o sofrimento na vida humana. Outro aspecto, eles tinham couraça de ferro. Couraça de ferro. Preste atenção nisso agora, que é importante. Couraça de ferro. O que é? A couraça é um dos elementos que faz parte da armadura de um soldado. O que a couraça faz na vida, no corpo de um soldado? Protege as costas e protege o peito. Por quê? É aqui no tórax que tem o órgão vital, chamado coração. Então um soldado que o coração está desprotegido, ele está indo para a morte. Então a couraça protege o coração pela frente, pelo peito, e protege pelas costas. Então, a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 6, verso 14, parte B, está escrito assim: tendo vestida
a couraça da justiça. Por que Deus colocou a couraça da justiça para proteger o nosso coração? Porque ela protege o coração. Proteger o coração de quê? No sentido aqui espiritual, que Deus está mostrando sobre as armaduras de Deus para enfrentar o inimigo. Qual, em que e por que nós devemos proteger o nosso coração com a couraça da justiça? Porque, irmãos, nós somos humanos. Mas quando a gente vê tanta injustiça, tanta crueldade, tanta maldade, nós vamos perdendo a nossa humanidade. A gente vai deixando de ser humano. Quem é de nós que nunca teve um pensamento: Senhor, elimina esses homens malignos? Um dia, uma pessoa falou assim: olha, ora para o fulano de tal, porque ele adoeceu, mas nós, como servo de Deus, não podemos desejar que ele perca a sua vida dessa forma. Aí eu fui ver nos comentários, eu falei, a pessoa dizia no comentário assim: não, eu estou orando é para Deus eliminar. Sabe por quê? Porque nós, de tanta maldade que nós vemos contra as criancinhas indefesas, contra bebês, nós vamos perdendo a nossa humanidade. Nós vamos perdendo a nossa humanidade. Nós vamos ficando desumanos. Então a única maneira de manter a nossa humanidade é a couraça da justiça, para proteger o nosso coração. Porque não é fácil. Você vê alguém fazer coisas malignas, cruel, e você olhar, não é fácil. Jesus teve esses momentos dele que ele mostrou a sua ira. Quando ele chega no templo, ele vê os vendilhões do templo, cambistas, vendedores de sacrifícios. Jesus pega um chicote. O que a Bíblia de Deus é amor. Mas agora, a justiça, como Deus é santo, o que é a santidade? Quando Deus faz justiça, é a santidade dele agindo. Quando você vê Deus agindo, é a santidade dele fazendo justiça. Aí Jesus pega um chicote, mas não bate em ninguém. Ele só estrala aquele chicote no chão para chamar atenção, porque o templo era muito grande e é como se fosse uma feira livre. Você já foi em feira livre? Todo mundo gritando o seu produto, pessoas falando, pessoas vendendo, pessoas comprando, e ninguém escuta ninguém. Então Jesus, ele teve que chamar atenção quando ele bateu com o chicote no chão. Aí ele chama atenção, aquele silêncio: vocês fizeram na casa de meu pai covil de salteadores. Aquela hora Jesus, ele saiu daquele estado manso. Agora a justiça dele está sendo feita diante do comércio que estava sendo praticado na casa de oração. Ele toma a mesa, ele manda tirar os pombos para fora, os animais que estavam sendo vendidos, e ele expulsa. O título desse trecho da Bíblia é a purificação do templo. Foi preciso Jesus usar a energia para poder fazer a limpeza do templo. Às vezes nós temos que ser enérgicos conosco mesmos, porque a maior luta que nós enfrentamos é conosco mesmo. Porque Paulo fala assim: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa perdição?
O bom que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu faço. Miserável homem que sou. Ele estava lutando contra ele mesmo. E essa é a nossa maior luta, quando nós lutamos contra nós mesmos. E a nossa maior vitória é quando nós vencemos a nós mesmos, vencemos os nossos desejos, vencemos os desejos que não podem ser satisfeitos. Então a couraça, ela protege-nos para que a gente não seja desumanos, para que os sentimentos, para que a empatia continue no nosso coração, na nossa vida, porque o coração, simbolicamente, é o centro das emoções. Então a palavra de Deus fala, tendo vestida a couraça da justiça. Agora, a couraça que os gafanhotos estavam vestindo era de ferro. Era de ferro. Qual é o símbolo do ferro na Bíblia? O símbolo do ferro na Bíblia representa força, é o símbolo de força e de aflição. Esse é o símbolo do ferro, assim como o bronze, ele simboliza julgamento. O ouro simboliza a glória, a prata simboliza o resgate. Na Bíblia, o ferro simboliza a aflição, simboliza força. Então isso quer dizer o quê? Que esses gafanhotos vestidos de couraça de ferro, eles não terão um pingo de emoção. Eles não deixarão, apesar de serem seres racionais, não terão um pingo de emoção, para não deixar de fazer o que eles foram preparados para fazer. Porque às vezes, nós como seres racionais, nós fazemos uma coisa e depois, puxa vida, arrependi de ter feito aquilo. Quantas e quantas vezes aconteceu com você? Que o seu filhinho, ele te irritou tanto, que você foi lá e pegou pela orelha, né? E depois você foi chorar no cantinho, porque você ficou chateado, você falou, puxa vida, não devia ter feito isso. Mas na hora que as emoções estão à flor da pele, nós viramos irracionais. Às vezes, quando alguém fala alguma coisa, tem pessoas que nunca planejou fazer uma coisa errada, mas na hora do seu estado emocional, a flor da pele, ele perde a razão, ele perde o controle, ele perde o raciocínio, e ele faz, e às vezes dói mais na gente do que na pessoa. Mas esses seres aqui, essa vestimenta de couraça, de ferro, é para cumprir o propósito de Deus de fazer com que aquelas pessoas que se entregaram a Satanás para poder destruir crianças, famílias, vidas, eles tenham a missão de fazer com que esses homens sofram por 5 meses. Então eles não podiam ter nem um pingo de emoção. Por isso a couraça de ferro, para não deixá-los sentir nenhuma dor pelo que eles estarão fazendo com os seres humanos na terra. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, a palavra de Deus fala que o espírito da injustiça já opera. Quando falar o espírito da injustiça já opera, preste bem atenção nisso agora. Justiça e direito são como irmãos gêmeos.
andam de mãos dadas. Onde não tem justiça, não tem direito. E vice-versa. Onde não há justiça, não tem direito. Então, o espírito da injustiça já está operando no mundo inteiro. No mundo inteiro. Lá naquele país que teve aqueles terremotos na África, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Muitos brasileiros foram para lá, militares, para promover a paz social, porque a miséria se abateu sobre aquele povo, que eles começaram a se autodestruir, destruir os seus próprios semelhantes, os seus próprios irmãos. Então a miséria se abateu naquela nação, que eles começaram a tirar dos próprios irmãos para a sua sobrevivência. Mas aonde estava o presidente dessa nação? Sabe onde ele estava? Ele construiu a sua mansão nas montanhas. Eu estou tentando lembrar o nome do país aqui. Haiti, obrigado. Haiti. Ele construiu a sua mansão nas montanhas e fez um muro de quase 10 metros de altura em volta da sua mansão, e lá ele fica desfrutando do bom e do melhor, enquanto lá embaixo o seu povo se mata para poder tentar comer uma mão de milho, um pouquinho de milho. Isso é o quê? Isso é justiça? Isso é direito? Então o espírito da injustiça já opera no mundo. Então o mundo inteiro está passando, a injustiça está acontecendo e o direito é usurpado, roubado. Não há justiça e não há direito. Isso está acontecendo em todas as nações do mundo. Então, Deus, o envio desses gafanhotos é exatamente para cobrar dessas pessoas que hoje estão praticando a injustiça e roubando o direito das pessoas. Agora eles serão punemente massacrados por esses gafanhotos do inferno. Lhes será cobrado isto. Serão cobrados dessa gente que hoje estão usurpando direitos e destruindo justiça. Então, irmãos, o que está para acontecer sobre o planeta é a coisa mais horripilante que está para vir, que é o primeiro ai. Então, couraça da justiça que nos protege, mas não nos gafanhotos do abismo, é para promover destruição na vida daqueles que se prestaram a Satanás para cumprir o propósito maligno. Propósito maligno. Agora, vamos lá. Verso 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm a batalha. Então, as asas, tudo indica que essas asas podem ser de ferro também. Aqui não fala, mas pelo barulho que elas fazem, e pelo o aspecto que é como carros, isso quer dizer o quê? Velocidade. Isso quer dizer que nenhum canto da terra ficará sem experimentar os ataques desses gafanhotos.
porque as asas indicam velocidade como carro e barulho infernal. Quer dizer, ninguém tem aonde esconder. Hoje nós estamos vendo pessoas, principalmente nos Estados Unidos, construindo mansões, construindo fortalezas no deserto. Tem um empresário que ele comprou uma parte do deserto na América do Norte, e ele construiu uma mansão, construiu uma casa confortável para ele, mas a espessura da parede é 50 centímetros de ferro e concreto. Ferro e concreto. E em volta da casa ele construiu um alambrado de 10 metros de altura. Então o que ele faz todo final de semana? Ele pega sua esposa, seus filhos e vão para o deserto. E lá, como nos Estados Unidos a arma é liberado, então o que eles fazem? Ele compra uma arma para cada filho. Cada americano pode ter X de arma. Aí ele vai para lá treinar os seus filhos. Aí ele, filho, se houver alguém subindo no alambrado, o que você faz? Vai treinando os filhos dele para poder se proteger no deserto contra o que está por vir. Outros ficam treinando de casa até as montanhas para fugir do apocalipse. Irmãos, é mais fácil, não é fugir do apocalipse, é mais fácil se abrigar no Senhor. Deu para entender onde está a cabeça da pessoa? O que vai fazer 50 centímetros de concreto contra esses escorpiões? Contra esses escorpiões é só Deus, mas aqueles que são de Deus, eu quero dizer uma coisa para você, e é isso que nos conforta, porque aqueles que são de Deus não estarão aqui. Aleluia! Aleluia! Onde tiver um cantinho, o escorpião vai vasculhar. Porque a rapidez das asas vão para tudo quanto é canto da terra. É como eu falei na semana passada, tem pessoas que vão ficar sentadas na televisão, assistindo por televisão, pensando que vão estar assistindo pela televisão o ataque dos escorpiões. Não, querido irmão, eles vão rodar o planeta inteiro porque as suas asas são velozes. Não tem aonde escapar. Todo cantinho da terra, ele vai percorrer deserto. E você pensa, eles terão dispositivo para encontrar pessoas. Porque eles serão um tipo de seres avançados. Como se tivesse GPS. Está dando para você entender, irmãos? O que está para acontecer com esta humanidade que está aí? Suas asas farão um barulho infernal e a locomoção será rápida. Eles visitarão todo o planeta, de canto a canto, cada centímetro. Então ninguém escapará do ataque dos escorpiões. E por último, verso 10: e tinham caudas semelhante a dos escorpiões e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então o escorpião, ele tem aquele ferrão na ponta, aquele aguilhão na ponta. Quando ele é seguro, ele usa o aguilhão, a cauda, para ferir o homem. E a dor do veneno do escorpião que ele provoca no ser humano é 24 horas de sofrimento. Pode tomar medicamento, pode tomar remédio, a dor é 24 horas, só passa depois de 24 horas. Se é em criança, pode perder a vida. Se é num adulto com comorbidade, ele pode morrer. Mas no adulto normal, ele vai ferir e provocar dor. É exatamente isso que vai acontecer com os seres humanos, com as pessoas. Ele vai sentir toda a fúria, a justiça de Deus sendo implantada, cobrando deles agora. Aí você está assim, pastor, quando vai acontecer isso aí? Quando será que vai acontecer?
Lá em Daniel capítulo 9, verso 27, diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que Daniel recebeu nesta revelação, nesta profecia do que está por vir? Apocalipse capítulo 6, versículo 2, Deus vai abrir o primeiro selo, e o primeiro selo vai aparecer um cavalo branco. Quando você vê aquilo ali, a gente parece que até Jesus que está vindo, porque é um cavalo branco, sobre ele está sentado alguém, talvez de branco, e tem uma coroa de rei, e tem um arco na mão, e diz lá: saiu vitorioso e para vencer. Ele já saiu vencedor, ele já saiu vitorioso. Isso quer dizer o quê? Esse cavaleiro do Apocalipse 6, verso 2, não é Jesus, é o anticristo. E por que ele saiu vencedor, vitorioso e saiu para vencer? Porque quem estava detendo ele aqui foi tirado da terra. E quem é que está detendo ele hoje? A igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo. E quando a igreja for tirada, ele vai chegar. E o que ele vai fazer? Um acordo de paz no planeta. Hoje, todo mundo, a maioria dos países estão falando numa guerra nuclear. Que a Rússia pode atacar a China, que a China pode atacar os Estados Unidos, que a Coreia do Norte pode usar os seus mísseis nucleares contra o Japão, contra a Coreia do Sul. Então há uma expectativa de uma guerra nuclear, mas essa guerra nuclear não pode acontecer, ela não vai acontecer, porque a guerra nuclear é o fim da civilização. Então descarta isso aí. Então esse anúncio de guerras e rumores de guerra é exatamente para cumprir a palavra, para o anticristo, quando chegar, ele ser aceito, porque ele tem eloquência, a sua fala é fala de sabedoria, é fala com sabedoria, ele vai convencer os homens mais difíceis de ser convencidos. Ele tem um discurso que convence qualquer pessoa. Então ele vai fazer um acordo de paz. O mundo vai passar 3 anos e meio. Uma semana representa, cada dia da semana representa um ano. Então serão 7 anos. Ele fará um acordo de 7 dias ou de 7 anos. Mas no meio da semana, está ali o texto que nós temos, no meio da semana ele vai quebrar o acordo. Que acordo é esse? Acordo de paz. O mundo inteiro vai viver numa paz que a pessoa que estiver aqui vai ficar assustado. Que coisa maravilhosa! Todo mundo prosperando, a saúde para todo mundo está comendo, todo mundo tem médico à vontade, todo mundo tem a sua casa para morar, ninguém passando fome, ninguém endividado, todo mundo vivendo numa boa. Aí a palavra de Deus diz assim: quando há paz e segurança, eis que vem o quê? Repentina destruição. Todo mundo vai gostar do anticristo. O mundo está preparadinho para ele. Todo mundo o mundo inteiro está ansiando por um líder mundial. Todo mundo está desejoso que esse líder mundial apareça. E ele virá. E quando ele virá, a igreja do Senhor não vai estar aqui. Ele vai fazer um acordo de paz com Israel. Hoje aquelas guerras lá com o Líbano, Irã, tudo vai virar tudo paz.
tudo vai ficar em paz. Ele vai fazer os muçulmanos destruir o templo que está lá, a cúpula da rocha, para construir o templo de judeu. Ele vai sentar-se no templo como se fosse Deus. Ele vai ser adorado como se fosse Deus. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai aceitar. O mundo inteiro vai aplaudir. Só que, no meio da semana, quando ele terá 3 anos e meio, ele quebra o acordo. Aí ele entrega os judeus para os muçulmanos. Aí vai virar uma carnificina. A Bíblia fala que as ruas de Jerusalém vai se tornar um rio de sangue. Só que tem preservado, já foi falado na primeira ministração, 144 mil que serão selados, que não vão ser tocados, vão passar sem ser atingidos pelas pragas do Apocalipse. É eles que vão dar sequência no povo judeu, no milênio. Então, irmãos, ele vai quebrar o acordo e entregar os judeus para os muçulmanos, para os árabes, e aí eles vão vir com tudo em cima do judeu. E vai acontecer uma carnificina em Israel. E aí, no finalzinho dos 3 anos e meio que vão faltar, que ele vai quebrar o acordo com 3 anos e meio, e vai começar os ataques. Aí Deus começa a lançar as pragas sobre a terra. Chuva, uma das pragas virá chuva de granizo com pedra de 34 talentos. De 1 talento, que é 34 quilos. Já imaginou uma pedra de 34 quilos descendo? O que ela pode fazer aqui na terra? Chuva de granizo de pedra de 1 talento, 34 quilos. Essa semana agora choveu lá na Itália, granizo, e a pedra era do tamanho de uma bola de golfe não, daquela de tênis. Pode entrar na internet que você vê. Eu até quero indicar para você aqui, que está olhando para os sinais, anote canal Olhos no Céu. É um homem de Deus, ele está mostrando tudo o que está acontecendo no planeta, na geologia e também no espaço. Chama Olhos no Céu. Ele está mostrando todos os sinais. Os cientistas estão apavorados com o que está acontecendo com o planeta. O próprio cientista estão apavorados com o que está acontecendo. Então, irmãos, nós não podemos pensar que o mundo está a 1000 maravilhas. Porque se você pensar que está uma maravilha, você vai ser pego desprevenido. Então nós temos que estar atentos. O que Jesus falou? Atentai para que ninguém vos engane. Vejam os sinais. Servo de Deus tem que ficar atento. Servo de Deus tem que estar vigilante. A Bíblia diz: vigiai primeiro e depois orai. Porque não adianta você orar sem vigilância. Se você orar e não vigiar, você perde tudo que você orou. Então vigilância vem primeiro do que oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, e para que aquele dia não vos pegue desprevenido. Então, a palavra de Deus diz que esses gafanhotos virão na segunda metade da tribulação. Então, graças a Deus por isso. Graças a Deus. Cabe eu e a você, pastores que estão aqui, a gente está atento, nos enchermos do Espírito Santo. Não perca esse foco da sua vida. Eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Então você que está me assistindo pela rede social, você já é um servo de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Então agora se encha do Espírito Santo, porque a qualquer momento a trombeta de Deus vai soar, e quando ela soar, os mortos que já partiram, estão no paraíso com Cristo, eles descerão de lá, ressuscitarão, e nós que estivermos vivos seremos transformados e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor na glória. Aleluia, aleluia.
Mas nós temos que estar atentos a isto. Sejam cheios do Espírito Santo, porque a hora chegou. A hora chegou, e graças a Deus, porque nós fomos comprados, não com ouro, nem com prata, mas conforme está aqui no Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, do 8 ao 10, diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Fomos comprados, e se nós fomos comprados, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Cabe a nós agora estarmos cheios do Espírito Santo. Não vale a pena você ficar aí provando os manjares desse mundo. Não vale a pena. Isso aí não alimenta, isso aí não sustenta. O que sustenta é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo em nossa vida, e é a presença do Espírito Santo que nos levará ao encontro do Senhor nos ares, e aí estaremos para sempre com o Senhor na glória. Aleluia! Aleluia! O que espera o mundo é muito triste, mas a partir de hoje, ore como nunca você orou. Se você não orou até hoje, comece a orar. Fala: Senhor, ontem nós reunimos, eu falei, filhos, falei com meu genro, meu filho, minha nora, falei com eles, falei: ó, a hora chegou. A hora chegou. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pelos membros da sua família. Deus te entregou os seus entes queridos na sua mão. Seus primos, seus sobrinhos, seus tios, suas tias. Ore por eles. Senhor, não deixe eles ficarem para trás, porque será muito triste. Muito triste. Então que nós possamos cada um orar, buscar pelos nossos entes queridos, para que eles estejam preparados para o arrebatamento, porque é nossa responsabilidade. Deus entregou nas nossas mãos, entregou para você como servo de Deus, entregou seus filhos, entregou seus pais que ainda não são cristãos, entregou seus parentes. Ore por eles. E no mínimo, aqui na igreja, eu já faço um apelo para os pastores que estão aqui nas reuniões de quarta-feira: não ore menos do que meia hora. Não ore menos do que meia hora. Quem virá aqui na igreja, pelo menos meia hora. Você sabe o que acontece na grama? Na grama nós oramos 35, 40 minutos de oração. E o fogo pega, é um grupinho pequeno, mas o fogo espalha mesmo. E de lá nós estamos orando para vocês aqui. Senhor, os que estão lá no Marumbi agora, clamando que as janelas dos céus, que as portas do céu se abram sobre eles, e que o Espírito Santo desça sobre eles lá. Porque agora chegou a hora de orarmos um pelos outros e formarmos uma grande força familiar. Para que você tenha força de vencer as tribulações da sua vida, e eu vencer a minha, e nós vencemos juntos, e estamos prontos para o arrebatamento, porque a hora chegou. Você que não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo com o Espírito Santo. Você que ainda não foi batizado, busque o batismo. Aquele que
que está assim frio na vida espiritual, está bem gelado, não consegue orar, comece agora: Senhor, me encha do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai incendiar a sua vida. Você vai ver como é que o fogo vai pegar, e você vai sentir os céus descer sobre a terra. Aleluia. Então chegou essa hora. Vamos ficar em pé, por favor. Chegou a hora. É hora de avivamento. É hora do derramamento. É hora do Espírito Santo encher as nossas vidas, encher pastores, encher a igreja. Nós temos orado por todos os continentes lá na quarta-feira. Senhor, abençoe o continente africano, o europeu, asiático, americano, que o teu Espírito mande um avivamento. É hora do grande avivamento. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Aleluia. Entregue a sua vida para o Senhor agora. Você que me assiste pela rede social, você que ainda não tem Jesus na sua vida, entregue a sua vida para Ele. Receba-o e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia.